Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Márcia Carvalho, eu estou à frente da direção administrativa e financeira. E, em parceria com a FAF, né, com a Faculdade de Administração Financeira, nós conseguimos trazer o professor Bruno para apresentar, né, e explicar para a gente toda a parte de fiscalização e gestão de contratos, que eu sei que é uma parte que a gente tem muita dificuldade, né, porque a gente acaba assumindo essa responsabilidade, mas a gente acaba não tendo todas as orientações que a gente precisa, e é uma responsabilidade muito grande, né, a gestão e fiscalização de contrato. Então, eu queria chamar à mesa, né, para dar início aqui à nossa aula, o nosso vice-reitor, professor Bruno Deusdará. Nosso professor Ladeira, o vice-diretor da FAF, que está à frente da FAF. E o professor Bruno, que vai dar nosso curso. Vou passar a palavra ao nosso vice-reitor. Obrigado, Márcia, nossa diretora de administração financeira. Obrigado, Ladeira, vice-diretor da FAF. Obrigado, Bruno. Quero agradecer a presença de vocês que estão aqui e dos colegas que estão online, das entidades externas, a nossa universidade. Para nós, na UERJ, esse curso é muito importante, ele é uma sinalização de uma parceria da administração da universidade com a unidade acadêmica FAF. Então, a gente tem a DAF e a FAF juntas nesse processo. Esse curso é uma sinalização de outros que virão, não é isso, Márcia? A gente tem um calendário aí organizado e esse é um tema muito importante. E a disseminação, Bruno, dos conhecimentos sobre gestão e fiscalização dos contratos é realmente bastante importante para aperfeiçoamento da nossa administração, para a melhoria da gestão e a melhoria das condições de trabalho na universidade e da circulação da informação e da responsabilidade de cada um de nós na condução desse processo. Então, quero trazer aqui o reconhecimento da nossa reitora, a professora Gunnar Azevedo Silva, e o agradecimento à presença de vocês, o engajamento. O curso foi bastante procurado pelos nossos colegas, então a gente tem uma expectativa enorme de que esse passo seja dado e que a gente continue caminhando junto para uma UERJ maior, mais forte, com muita responsabilidade, muito bem integrada. Então, deixo aqui o abraço da nossa reitora e agradeço muito a participação de todos vocês e ao Bruno pela condução do curso. Obrigado, Márcia. Obrigado, Ladeira. Pessoal, bom dia a todos. Cumprimentando o nosso vice-reitor, Bruno Deusdará, cumprimento toda a mesa. E dizer a vocês da alegria de saber que todos da UERJ podem contar com a FAF. A Faculdade de Administração e Finanças da UERJ, hoje dirigida pelo nosso professor Padovani e eu na vice-direção, temos muito prazer de servir. Então, toda vez que precisarem, nessa questão de finanças, controle, auditoria, controle interno, fiscalização, gestão estratégica, enfim, tudo aquilo que a FAF tem no seu estoque de conhecimento existe para servi-los. Não há outro motivo que não servi-los. Em primeiro lugar, nossa querida e amada UERJ e, óbvio, toda a sociedade. Na pessoa de coordenador-geral desse projeto de acordo de cooperação técnica entre a UERJ, FAF, também a Secretaria de Estado da Casa Civil, Secretaria de Estado de Planejamento e Secretaria de Estado da Fazenda. É um acordo que a gente tem para fazer o mestrado profissional em Controladoria e Gestão Pública. E este evento, com o professor Bruno, com associação, com acordo, com convênio, com junção do esforço da DAF, da nossa diretora Márcia, foi conduzido pelo nosso professor coordenador pedagógico Francisco Alves, a quem também faço aqui o registro de agradecimento. É fruto de um PTT. É fruto de um trabalho junto com os mestrandos e com os professores do programa de mestrado profissional em Controladoria e Gestão Pública, que resultou neste evento, que já é o segundo evento em parceria com a DAF. Esperamos, como o nosso vice-reitor falou, que outros eventos desses venham a somar para todos nós da comunidade da UERJ. Espero, sinceramente, servi-los
bem servi-los e já me antecipo pedindo desculpas se nós falharmos em alguma execução. Mas foi tudo feito com muita boa vontade, coração aberto, com a ajuda da Suelen, com a ajuda da Márcia, com a ajuda do Francisco, com a ajuda da DAF e da FAF e da reitoria. Então fica aqui minha saudação, meu agradecimento e contem conosco da FAF. Um abraço, pessoal. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer aqui ao UERJ, na pessoa do vice-reitor, agradecer à DAF, à FAF, parabenizar pela iniciativa. A capacitação é importantíssima para os servidores que atuam na ponta e, sobretudo, esse tema da gestão e fiscalização, um tema que gera tantas dúvidas, gera até mesmo eventual responsabilização na eventual falha de execução. Então, a gente realmente vê como uma iniciativa louvável e espero que vocês possam aqui, nesses dias, a gente consiga aqui extrair o máximo de conteúdo possível para que vocês possam aplicar no seu dia a dia e conduzir os processos com segurança. Obrigado. Agora a gente vai desfazer a mesa e vamos começar a nossa capacitação. Bom dia, pessoal. Vamos dar início aqui. Deixa eu só passar para frente. Pessoal, coloquei aqui minhas redes sociais para quem quiser acompanhar conteúdos, dicas, capacitações, @prof.verzani e o @jurisprudencia.tcu, que é um perfil que eu criei na época da pandemia, né, em que eu comecei a compartilhar experiências pessoais na assessoria jurídica em matéria de licitações e contratos, enquanto eu estava lá em Campinas ainda, eu era procurador lá de Campinas na época. Então, esse perfil me é muito caro, né? Eu sempre posto bastante coisa lá, desde conteúdos, dicas até memes, né, para descontrair. Então, fica aí também a sugestão para quem quiser seguir. Uma rápida apresentação, eu me chamo Bruno Verzani, eu sou procurador do Estado do Rio de Janeiro, fui procurador do município de Campinas, fui oficial do quadro técnico da Marinha também, na área do direito, e atualmente sou um dos representantes da PGE no Comitê de Governança das Contratações, responsável pela revisão e elaboração de decretos, regulamentos, inclusive vamos falar muito de um decreto aqui importantíssimo para a gestão e fiscalização que passou por mim lá no comitê. Também sou coautor do livro Nova Lei de Licitações Anotada e Comparada e tenho aí uma experiência para tentar trazer para vocês um pouquinho de conteúdo. Espero que vocês consigam sair daqui com algumas lições e, claro, aprender com vocês também, né? Fiquem à vontade para trocar experiências, trazerem relatos das suas vidas profissionais, para que a gente possa sempre ter essa aula conjunta. Vamos começar aqui, então, dar início à nossa capacitação. Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre o macroprocesso das contratações. O que seria esse macroprocesso das contratações? Pessoal, a contratação pública, o contrato administrativo, ele não surge do nada. Existe todo um processo para que você chegue até aquele resultado formal de um contrato administrativo. E é esse macroprocesso que eu trago aqui para vocês. Esse macroprocesso ele começa lá na fase preparatória, no planejamento da contratação, em que você vai ter ali todos os instrumentos, os artefatos de planejamento importantes para você bem conduzir um processo de contratação, como o estudo técnico preliminar, o termo de referência, o mapa de riscos.
Instrumentos que vão ser importantes também para, futuramente, o contrato ter a sua base prévia. Então, tudo começa lá na fase preparatória, no planejamento da contratação. Não é o tema do nosso curso. Posteriormente, quando você tiver o edital de licitação, a minuta de contrato, isso vai ser objeto de uma licitação, não sendo os casos de contratação direta, será objeto de uma licitação. O mercado vai disputar aquele objeto. Vamos supor, por exemplo, a administração que precisa contratar um serviço de limpeza. Ela vai ter que fazer o planejamento dessa contratação, esses artefatos de planejamento, vai ter que ter o edital, o contrato, e aí esse processo vai ser licitado. Você publica o edital no Portal Nacional de Contratações Públicas, no PNCP, e os fornecedores, né, os prestadores que atuam ali com limpeza, vão disputar quem vai oferecer a melhor proposta para a administração pública, atendidos os requisitos exigidos pelo edital. Então, essa é a nossa fase externa da licitação, onde você vai ter a disputa entre os licitantes. E você vai ter, ao final, um vencedor dessa licitação, desse procedimento licitatório, para você celebrar o contrato com o primeiro colocado, aquele que ganhou a licitação. E aí você vai ter a formalização e execução do contrato. Vejam que o contrato ele não surge do nada, ele surge a partir desse macroprocesso que começa lá atrás, na fase preparatória da contratação. Aqui eu trago alguns atos para vocês, não sei se vocês vão conseguir enxergar, especialmente o pessoal que está lá atrás, mas aqui eu listo só alguns atos importantes desse macroprocesso. Na fase preparatória você vai ter a formalização da demanda. Então pense, por exemplo, um hospital universitário. Faltou máscaras para o pessoal lá, enfermeiro, médico. Alguém vai ter que abrir um processo formalizando essa demanda, dizendo, ó, precisamos comprar máscaras. O estudo técnico preliminar, que vai ser um documento em que você vai avaliar soluções de mercado que existem para atender aquela necessidade que foi apontada no DFD, na formalização da demanda. O gerenciamento de riscos. Quais os riscos atinentes àquela contratação? Existem riscos? Se sim, quais são? Qual o risco? Qual a probabilidade da sua ocorrência? Qual o setor responsável por contingenciar esse risco? O termo de referência, no caso de serviço, ou projeto básico, no caso de uma obra, em que você vai ter a especificação do bem, do serviço. A minuta de edital e contrato, minuta digital em que você vai ter ali as regras da licitação, qual a modalidade, qual o regime de execução, qual vai ser o critério de julgamento. E a minuta de contrato, que vai regular ali a relação contratual, que é o tema do nosso curso. Então, tudo isso que eu falei aqui não é objeto do nosso estudo aqui, mas é importante a gente conhecer minimamente para entender que o contrato não surge do nada. O contrato, muitas vezes, vai beber um pouco ali do termo de referência, um pouco do edital, até por conta de um princípio que existe, e é muito importante, muito caro para a gente, que é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Vou falar muito dele ao longo do curso. Por quê? Eu não posso licitar uma coisa e aí no contrato alterar substancialmente aquilo que foi licitado. Senão isso é uma burla ao processo licitatório. Por isso que a gente precisa entender esse processo. E aí na licitação, que é a nossa fase externa, você vai ter a disputa dos licitantes com propostas, lances, vai ter a habilitação do primeiro colocado como regra, fase de recursos e a homologação, em que você vai aí declarar, a autoridade vai declarar ao vencedor da licitação, declarar que não há vícios, a contratação ainda é conveniente e oportuna, para você aí sim celebrar o contrato. Para aí sim você celebrar o contrato, onde você vai ter a aquisição do bem ou a prestação do serviço. E é aqui que entra a nossa gestão e fiscalização do contrato. Esse é o nosso objeto de estudo. Mas antes de chegarmos lá, eu queria só destacar para vocês alguns aspectos intertemporais relativos à nova lei de licitações,
sobretudo por conta de um regime de transição que, como eu vou mostrar para vocês, vai trazer na realidade prática de vocês ainda alguns contratos de lei 866. Então, eu vou mostrar como é que funciona isso. Primeiramente, a gente tem que lembrar que a nossa Lei 14.133, a nossa nova lei de licitações, ela já estava em vigor desde 1º de abril de 21, nosso dia da mentira lá, em que você teve a publicação da Lei 14.133, a nova lei de licitações. Não teve vacatio legis, não teve um período em que ela não poderia ser aplicada. Não, ela já poderia ser aplicada desde 1º de abril de 21. O próprio artigo 194 falava que esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Só que a nova lei, ela permitiu um período de convivência normativa, porque a nova lei trouxe muitas mudanças, trouxe um regime inovador, claro, bebendo muito de acórdãos dos tribunais de contas, instruções normativas da União, mas um regime inovador em relação ao regime da Lei 866. Por isso, você teve um período, inicialmente de 2 anos, em que o gestor poderia optar pela lei nova ou pela lei antiga. Ele poderia licitar ou contratar pela lei nova ou pela legislação anterior, como a nossa lei 8.666, a lei do pregão, a 10.520 e a lei da RDC, a 12.462. Esse período ele foi estendido pela MP 1167 e posteriormente pela lei complementar 198 de 23 até 30 de dezembro do ano passado, de 2023. Então, até esse período, o gestor poderia optar por licitar ou contratar com base na lei antiga também, só que em 30 de dezembro de 23, a lei 866 foi revogada. Então, está aí revogada a nossa lei 866. Se você entrar no site do Planalto hoje, você vai encontrar ela toda riscadinha. Só que, eventualmente, como eu vou falar para vocês, você ainda vai utilizá-la. E aí, dica, né, a dica prática. Clica lá, quando você entrar no site do Planalto, clica lá em texto compilado. Lá em cima, lá no canto superior esquerdo. Que aí vai tirar os riscados. Aqui, né, um memezinho, como eu gosto sempre de colocar, para descontrair. Será que, doutor, eu posso abrir um processinho hoje com base na lei 866? Não pode. Novos processos necessariamente seguirão a 14.133. Novos processos só poderão ser abertos com base na nossa nova lei de licitações. Mas o que interessa para a gente aqui são os contratos que estavam em curso. Ou os contratos que, nesse período de convivência normativa, o gestor optou por utilizar a lei antiga. E são vários contratos que foram celebrados, sobretudo diante da ausência de regulamentação da nova lei, foram celebrados com base na lei antiga, até 30 de dezembro de 23. E aí, o que a nova lei fez? O que a 14.133 fez? Olha, esses contratos que já estavam celebrados, já tinham sido celebrados antes da nova lei, ou que foram celebrados nesse período de convivência normativa com a opção pela lei anterior, esses contratos vão continuar sendo regidos pela lei 8.666. Ué, Verzani, mas não está revogada a lei 8.666? Está revogada. Só que aqui a gente terá um caso de ultratividade. Ultratividade. É um caso em que a lei está revogada, mas ela permanece sendo aplicável, ela permanece ultrativa por conta dessa disposição do 190 e do 191, parágrafo único da própria lei 14.133. Fique à vontade. Renovação automática? Como assim?
Se eu estou entendendo a sua dúvida, você está falando de prorrogação desses contratos, né? Esses contratos, na hora de prorrogar, eles vão continuar sendo regidos pela Lei 866. Então, por exemplo, celebrei um contrato de limpeza nos hospitais universitários, limpeza hospitalar, por exemplo, lá em 2020, ou até em 2023, agosto de 2023, optando pela lei antiga. Toda a prorrogação vai continuar seguindo a lei antiga, até o final. E aí, qual que é o máximo que a Lei 866 permitia para serviços contínuos? 60 meses. Então, durante 60 meses, contado na data da celebração desse contrato, eu vou continuar tendo a vigência dele com base na lei antiga. As prorrogações dele com base na lei antiga. Acréscimo e supressão com base na lei antiga, até o final da vigência dele. Aí, quando acabar o máximo de prazo da lei 866, aí ele morre, aí os novos contratos vão ter que seguir a 14133. E aí, o que a lei também colocou? Olha, você tem que optar nesse período, você, gestor, ou por uma lei ou por outra. Você não pode mesclar. Você não pode pegar uma partezinha de uma lei, uma parte da outra. Não, se você escolheu seguir a Lei 866, nesse período de convênio normativo, até 30 de dezembro de 2023, se você abraçou ela, você vai morrer com ela até o final. Não posso trocar a lei aplicável na execução do contrato. Até o final, ela vai seguir. Ah, mas eu quero passar a seguir a lei nova. Beleza, então extingue o contrato atual e faz uma nova licitação pela lei nova. Isso você pode fazer. Mas você não pode continuar aquele contrato, né, e mudar a legislação aplicável sem licitar novamente. E os processos sancionatórios, que é algo que a gente vai falar com calma amanhã. A gente vai falar um pouquinho dele hoje, mas amanhã a gente vai se debruçar mais em relação aos processos sancionatórios. Mas existem muitas situações em que você tem aí contrato de 866 em curso, a empresa eventualmente comete uma falta, que eventualmente vai ser punida com uma sanção de multa, por exemplo. E aí, você vai se deparar com essa dúvida. Vou abrir um processo sancionatório hoje para multar, eventualmente para multar, uma empresa cujo contrato dela hoje é de 8666. E aí? Qual a lei aplicável a esse processo sancionatório? A lei 8666. Também a mesma lógica. Regime da ultratividade. A AGU, ela editou uma orientação normativa 78, dizendo o seguinte: o regime jurídico das sanções previstas na Lei 14133 não é aplicável aos contratos firmados com base na legislação anterior, nem alterará as sanções já aplicadas ou a serem aplicadas com fundamento na legislação anterior em respeito à proteção do ato jurídico perfeito. Então, o que a AGU disse aqui, e esse é o entendimento, né, majoritário. Aquele contrato de 8666, ele está protegido pelo chamado ato jurídico perfeito, que é protegido, inclusive, pela nossa Constituição, lá no artigo 5º. Então, eu não posso pegar o regime de uma nova lei para aplicar a esses contratos de 8666, protegidos pelo ato jurídico perfeito. Então, eu vou ter que seguir o regime da Lei 8666 nos processos sancionatórios desses contratos. Eu sei que o tema não é pacífico, tem autores que sustentam que você poderia aqui invocar, sobretudo, normas mais benéficas ao contratado, ao infrator da 14133, aplicar, por exemplo, um limite de multa da 14133, que a lei traz, eu vou mostrar para vocês amanhã. Mas esse entendimento ainda é minoritário. Tá? O entendimento majoritário é de que você aplica o regime da Lei 8666 a esses contratos de Lei 866. Mesma lógica. Exatamente. Até o final da vigência dele. E o contrato de remanescente de obra, serviço ou fornecimento? No caso de rescisão do contrato. Vamos supor, né? A administração vai fazer uma obra e aí a empresa
no meio do caminho larga aquela obra, some, e você tem que extinguir aquele contrato. A lei permite, a lei 866 permitia, e a nova lei também permite, que você dê sequência àquele contrato com uma outra empresa. Que a obra está pela metade ali, então você pode continuar ela com uma outra empresa sem ter que fazer uma nova licitação. Isso é o que a gente chama de contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento. Outro exemplo, né? A UERJ vai fazer um processo seletivo para residência médica, por exemplo. E aí contrata uma banca, só que aí dá 2 anos de contrato, a empresa some, a banca não conclui o processo, e aí você vai contratar um remanescente desse serviço com uma outra empresa, uma outra instituição. Não precisa licitar o remanescente, é só a outra instituição assumir e concluir o objeto. Nesse caso, qual vai ser o regime aplicável? Eu vou aplicar o regime da nova lei ou eu vou aplicar o regime da lei 8666? Olha só o que disse também a nossa Advocacia Geral da União, a AGU, na orientação normativa 78. Mesmo após a revogação da lei 8666, havendo rescisão de contrato administrativo, que tenha sido nela fundamentado, será admitida a celebração de contrato de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, com base em seu artigo 24, inciso 11, desde que sejam atendidos todos os demais requisitos legais aplicáveis a essa espécie de contratação. Então, o que a AGU disse aqui? Na contratação desse remanescente, da empresa que vai concluir aquela obra, aquele serviço, sem nova licitação, você pode aplicar a Lei 8666, o 24, inciso 11, que é uma hipótese da Lei 8666 que permitia uma contratação direta por dispensa de licitação para concluir o remanescente, o que falta. Então, mesma lógica aqui, proteção ao ato jurídico perfeito. Você já tinha um contrato e esse contrato vai ser concluído, é uma mera continuidade do contrato. Então, por isso, você continua aplicando a Lei 8666. Essa é uma grande questão, né? Isso aí é bastante discutido. O TCU tem alguns acórdãos dizendo que tem que ser. Tem que ser a segunda, sim. E como a lógica é de que você vai ter uma mera continuidade da execução contratual, então a lógica é que você continue com a segunda colocada. Mas é um tema bastante controvertido. E aí, qual que é a lógica aqui? Você aplica a Lei 8666. Você protege o ato jurídico perfeito. Pessoal, só uma observação aqui, tá? Essas orientações da AGU, elas não são vinculantes para o Estado do Rio de Janeiro. Então, aqui são só orientações para a União, são vinculantes para a União, que a gente pode aplicar um entendimento aqui por analogia, né? Ou para argumentar e seguir essa linha. Mas não é vinculante, não é obrigatório. O que é obrigatório para a UERJ é o entendimento, em tese, né, da PGE ou da sua procuradoria aqui da UERJ. Então, é preciso verificar qual é o entendimento do órgão jurídico consultivo do Estado do Rio de Janeiro. A PGE, ela deu um parecer recente em que tangenciou essa questão. O parecer do Dr. Denis. Ele, na fundamentação do parecer, deu a entender que, para a situação do remanescente, eu seguiria essa mesma lógica da AGU, de continuar aplicando o regime da Lei 8666. Mas não era o objeto do parecer, foi na fundamentação, essa foi a linha que ele adotou. Mas o caso concreto envolvia licitação deserta, era outra situação. Mas na fundamentação existe esse alinhamento ao entendimento da AGU, de aplicar a Lei 8666 para contratar o remanescente. Pessoal, ficou alguma dúvida sobre essa questão intertemporal? Qual é a lei aplicável? Tranquilo? Fiquem à vontade para perguntar.
Então, vou trazer aqui alguns conceitos importantes para o nosso curso aqui. E aí, um primeiro conceito que é importantíssimo é o conceito de serviços e fornecimentos contínuos. Olha só, artigo 6º, inciso 15. E aí, uma dica também, o artigo 6º da nova lei, da 14133, ele vai trazer vários conceitos importantes. Eu vou destacar alguns aqui. Primeiro, serviços e fornecimentos contínuos. São serviços contratados e compras realizadas pela administração pública para a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas. Então, por exemplo, já falei aqui do serviço de limpeza, é uma necessidade permanente da administração pública. Um serviço de manutenção de elevadores. Um serviço de vigilância, por exemplo. Enfim, você pode pensar em várias situações aí que envolvam necessidades permanentes ou prolongadas. E aí, o que eu quero destacar para vocês aqui? A nova lei, ela equiparou, tanto para fins de conceito quanto para fins de vigência do contrato, o serviço ao fornecimento. Superando, inclusive, o entendimento do TCE Rio de Janeiro. Por que isso é importante? Porque agora, o fornecimento, que envolve um bem, que envolve uma compra, ele é equiparado ao serviço contínuo. Por que isso é importante? Porque agora não restam mais dúvidas, você pode prorrogar um fornecimento contínuo até o limite que a lei permite. Isso no regime da nova lei de licitações, porque no regime da lei 866, o nosso TCE batia nessa equiparação. Você só poderia prorrogar serviço contínuo pelo 57.2 da lei 866. Agora, na nova lei, não tem mais essa discussão. Então, agora, por exemplo, fornecimento de medicamentos, fornecimento de refeição, você pode prorrogar, claro, justificadamente, até o limite que a lei permite. Qual é esse limite? Você pode celebrar de cara esse contrato por até 5 anos e pode ir prorrogando ele até 10. Então, o limite que esse contrato de serviço ou fornecimento contínuo pode chegar é 10 anos, com todas as prorrogações, tanto o serviço quanto o fornecimento contínuo. Fornecimento contínuo. Medicamento você pode entender que é um fornecimento contínuo no hospital. Nem todo, né? Tem que verificar se existe essa necessidade permanente ou prolongada. Sei lá, eu quero comprar uma máquina de impressora. Não é um fornecimento contínuo, é uma compra específica ali que você vai comprar. É pontual. Então, justificadamente, você pode enquadrar um medicamento, alimentos, até material de escritório, material de informática, como fornecimento contínuo. Mas tem que ser justificado. Você tem que mostrar essa necessidade permanente ou prolongada. Com certeza. Você não tem que comprar, por exemplo, medicamento todo ano. Você pode fazer um contrato de fornecimento. Claro, né, essa modelagem tem que ser justificada no estudo técnico preliminar, você vai ter que demonstrar a vantajosidade, tanto técnica quanto econômica dessa modelagem, mas é uma possibilidade, sim. E eu tenho também os chamados serviços não contínuos ou contratados por escopo, os chamados serviços por escopo. Olha só o conceito. São aqueles que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período pré-determinado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto. Esses serviços por escopo, como o próprio nome já diz, são serviços em que você tem um escopo, um resultado pré-definido. De modo que
esse contrato só vai ser extinto quando você alcançar aquele escopo. Um exemplo clássico de contrato por escopo é a obra. A obra, ela só vai estar concluída quando você concluir a obra de fato, né? Não interessa para a administração uma obra pela metade. Outro exemplo, né, eu citei aqui, um processo seletivo para a residência médica. Só interessa para a administração que a empresa ela entregue ali a lista dos aprovados, depois de todo o processo concluído. Enquanto não atingir o escopo, não extingue o contrato. O TCU já dizia isso, né? Em alguns acórdãos, olha só esse acórdão 1674 de 2014. Nos contratos por escopo, inexistindo motivos para sua rescisão ou anulação, a extinção do ajuste somente se opera com a conclusão do objeto e o seu recebimento pela administração, diferentemente dos ajustes por tempo determinado, nos quais o prazo constitui elemento essencial e imprescindível para a consecução ou a eficácia do objeto avançado. Então, no contrato por escopo, o prazo não é o elemento essencial. A decorrência do prazo, o decurso do prazo, não extingue o contrato. A única coisa que vai extinguir o contrato é ou a vontade da administração, por exemplo, uma extinção unilateral, ou o atingimento do escopo, a conclusão do objeto. Lembra do exemplo da obra. E por que isso é importante, pessoal? Porque por causa do prazo. Por causa do prazo. Enquanto no contrato, no serviço ou fornecimento contínuo, que eu falei para vocês, você tem um prazo máximo, você tem regras específicas de prazo, aí eu trago para vocês o artigo 107, olha só o que ele fala. Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e preços permanecem vantajosos para a administração. Então, os contratos de serviço ou fornecimento contínuo, como eu disse, podem ser prorrogados até 10 anos, é o limite que a lei traz, tanto para serviço quanto para fornecimento. Já para serviços por escopo, você não vai aplicar o artigo 107, vai aplicar o artigo 111. Olha só o artigo 111. Na contratação que previr a conclusão de escopo pré-definido, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando o seu objeto não for concluído no período firmado no contrato. Olha só o que a lei diz no artigo 111. Primeiro, não tem limite de prazo. A lei não traz um limite de prazo. E ela diz que, se você, por exemplo, colocou o prazo de vigência de uma obra de 2 anos, deu 2 anos, não concluiu a obra, esse prazo vai ser automaticamente prorrogado. Ah, mas então esse prazo não serve para nada? Não, não é bem assim. Olha só o parágrafo único. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado, o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas. Então, a obra não foi concluída porque a empresa abandonou a obra, não falou nada, sumiu, ou ficou atrasando quando não era para atrasar, ou por problemas de fluxo de caixa interno dela, culpa da empresa. Então, ela vai ser sancionada, vai ter que ter um processo sancionatório, né? Isso impacta na nossa gestão e fiscalização contratual. E a administração poderá optar pela extinção do contrato, e nesse caso adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. A obra está pela metade. O que eu vou fazer? Eu posso assumir, a administração, assumir aquela obra e concluir o objeto, ou eu posso contratar um remanescente, por exemplo, com uma outra empresa, né, a segunda colocada, para que ela conclua aquela obra. Ou posso extinguir, né? Mas aí do ponto de vista do planejamento, essa extinção por si só do contrato, ela gera problema, vai deixar a obra pela metade lá. Então realmente não me parece mais eficiente, mas é uma opção também que a lei dá. Então o prazo de vigência no contrato por escopo, nesse contrato em que você busca um resultado final, ele tem importância para fins moratórios, para você delimitar a mora do contratado.
Se dá o prazo, o contratado não concluiu o objeto por culpa dele, você vai ter ali a possibilidade de sancioná-lo e a administração vai ter que ver qual é a melhor medida para a continuidade daquele contrato ou não, porque ela pode optar pela extinção. Tem que ser o primeiro, né? O TCU também coloca essa limitação de que você tem que seguir o valor do primeiro, porque é uma mera continuidade do contrato, né? Então, você tem que seguir toda a lógica. Se o segundo não quiser, vai para o terceiro até achar alguém. Se não achar, vai ter que extinguir e licitar novamente. Outro conceito importante são os chamados serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Muito importante para a nossa gestão e fiscalização, porque são serviços em que você tem mão de obra alocada no contrato. Então, pense, por exemplo, um serviço de limpeza, um serviço de manutenção de elevadores em que você precisa ter funcionário da empresa aqui sempre disponível para caso de algum problema. São serviços com mão de obra alocada. Esse serviço tem um conceito na lei e é o que a gente chama de terceirização, né? A gente está terceirizando para uma empresa aquele serviço que, muito tempo atrás, normalmente seria prestado diretamente por um servidor, né? Por exemplo, limpeza, né? Limpeza, você teria ali uma funcionária da universidade ou do próprio estado prestando aquele serviço de limpeza, né? Nas escolas também é muito comum, antigamente você tinha a função de merendeira, né? Era concurso para merendeira para ela ir lá fazer a merenda das crianças. Hoje em dia você não tem mais isso, né? Você terceiriza esses serviços para uma empresa, são as chamadas terceirizações, que vão ter mão de obra alocada, só que essa mão de obra, esses empregados, são empregados da empresa e não da administração pública. Essa prorrogação, pela nova lei, ela é automática, então, em tese, você não precisaria, né, ter nenhuma grande providência por parte da administração pública. Só que o que a gente recomenda, né? Você vai ter que prorrogar por quanto tempo? Então, você tem que delimitar isso no processo. Você vai estabelecer um novo cronograma físico-financeiro, vai ter que delimitar isso no processo também. Então, o que a gente recomenda na minuta padrão da PGE é que haja uma formalização adequada dessa prorrogação. Embora ela seja automática, embora o prazo por si só não extinga o contrato, você tem que ter ali uma formalização dessa prorrogação, seja por um termo aditivo, seja por um apostilamento, mas você tem que disciplinar essas questões, sim, para evitar que fique algo em aberto. Mais alguma dúvida? Então, nesses contratos com mão de obra, as chamadas terceirizações, você tem algumas particularidades. Você vai ter custos de mão de obra, você vai ter ali o custo do salário do empregado, você vai ter o custo do 13º, eventual adicional noturno, né? Pense, por exemplo, um serviço de vigilância em que o vigilante fica aqui durante a noite toda. Vai ter um custo de mão de obra. Vai ter uma convenção coletiva vinculada àqueles profissionais. O conceito está aqui, ó, o conceito do artigo 6º, inciso 16. Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra são aqueles cujo modelo de execução contratual exige, entre outros requisitos, que os empregados da contratada fiquem à disposição nas dependências da administração contratante para a prestação do serviço. Foi aquilo que eu falei, né? Serviço de limpeza, você vai ter ali o pessoal da limpeza, os terceirizados, que vão estar ali alocados nas dependências da administração. O contratado não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para a execução simultânea de outros contratos. Então, o que significa isso? Vamos supor que a mesma empresa tem um contrato aqui com a UERJ e tem um contrato com a Secretaria de Educação para limpeza.
ela não pode compartilhar os recursos humanos e materiais desses contratos, né? São contratos independentes. Eu não posso pegar o empregado que trabalha aqui na UERJ, colocar ali na escola, né? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter empregados alocados especificamente naquele contrato. E o contratado tem que possibilitar a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos. Então, o contratado, ele não só pode, como deve, permitir a fiscalização daquele contrato, sobretudo quanto à alocação desses empregados. Então, é um ponto que eu vou mostrar para vocês quando a gente for falar do decreto estadual. Verificar, por exemplo, se os empregados estão usando o uniforme, estão usando o EPI, estão usando ali eventual material necessário, de acordo com o contrato. Se for uma distribuição por postos de trabalho, o contratado está alocando ali adequadamente, atendendo os números que o contrato exige. Enfim, tem que permitir essa fiscalização do contrato pela administração, para que você verifique se de fato estão sendo cumpridas as exigências que o contrato colocou. Sim, sim. Essa é uma questão que a gente vai ver depois com calma, mas só para adiantar a sua pergunta, essa obrigação é da contratada. Ela que tem a obrigação, inclusive legal, de arcar com os custos trabalhistas dos funcionários, até porque são empregados dela. Só que qual que é o problema, né? Sobretudo nessas situações em que eventualmente tem uma falha na fiscalização da administração, muitas vezes os tribunais, sobretudo o TST, né, o Tribunal Superior do Trabalho, tem reconhecido responsabilidade subsidiária da administração pública, né, quando há culpa na fiscalização. Por isso que é importante uma fiscalização adequada do recolhimento dessas verbas, né. A nova lei traz até alguns mecanismos que a gente vai falar, como pagamento em conta vinculada. Então, é importante que a gente fiscalize adequadamente esse recolhimento, para que não tenha problema depois subsidiariamente. Mas a gente vai chegar lá, vamos ver com calma. Alguma dúvida até aqui sobre esses conceitos iniciais? Porque são conceitos introdutórios, importantíssimos, para a gente agora começar a ver a parte mais material de gestão e fiscalização. Aqui eu vou trazer para vocês alguns pontos de atenção para gestores e fiscais de contratos. Primeira questão aqui, né, é o nosso decreto. É o decreto 48.817, de 24 de novembro de 2023. Ele regulamenta a gestão e a fiscalização das contratações no âmbito da administração pública estadual, direta, autárquica e fundacional e da outras providências. Então, a UERJ, como ela integra a administração indireta, ela está obrigada a seguir também esse decreto, 48.817 de 2023, que é o nosso decreto de gestão e fiscalização aqui no Estado. Mas antes de falar dele, eu queria falar um pouquinho da nossa gestão por competências. O que seria a gestão por competências? É um conceito que é trazido pela própria lei, lá no artigo 7º, que fala o seguinte: caberá à autoridade máxima do órgão da entidade, ou a quem as normas de organização indicarem, promover a gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei, que preenche os seguintes requisitos. Por exemplo, ter atribuições relacionadas a licitações e contratos, ou possuir formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional, emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público. E aqui eu trago para vocês um conceito de gestão por competências do professor Marçal Justen Filho. A lei coloca, né, que a autoridade máxima deve promover essa gestão por competências, e aqui um conceito do professor Marçal Justen Filho. A gestão por competências exige definir as atribuições de cada função administrativa, os atributos para o seu desempenho, os parâmetros para avaliação de seu ocupante, enfim, sobretudo definir atribuições, competências, quem faz o quê? E como que vai ser avaliado o exercício dessas atribuições.
quais são os requisitos exigidos para que aquela pessoa exerça aquela função. A ausência de gestão por competências é um defeito generalizado da administração brasileira. A gestão por competências promove a eficiência na seleção de agentes públicos, eleva a qualidade dos serviços administrativos e torna viável a avaliação de desempenho dos agentes públicos. Então, a nova lei traz, no âmbito da governança do órgão, e a governança é uma palavra-chave da nova lei, a necessidade de que eu tenha uma adequada estruturação administrativa de pessoal para exercer as funções que a lei coloca, exercer as atribuições necessárias para a execução da lei. Então, por exemplo, eu tenho que ter um fiscal de contrato capacitado, um gestor de contrato capacitado, um agente de contratação capacitado. Eu tenho que ter, sobretudo, na hora de escolher ali quem vai ser o designado, uma certa compatibilidade entre a formação dele com a função que vai ser exercida. Então, são questões que, se não observadas, podem gerar um problema para a governança do órgão ou entidade. E os tribunais de contas têm estado muito atentos em relação a essas questões de governança. Agora, será que o agente público ele pode recusar aquele encargo? Você, por exemplo, foi designado, recebeu lá a cartinha, né, bilhete premiado para ser fiscal de contrato. Parabéns. Você pode recusar? Não. Olha só o que diz o artigo 7º do nosso decreto. A designação dos gestores dos fiscais será realizada em ato de autoridade competente específico para cada instrumento contratual, devidamente publicado no Diário Oficial. Então, você vai ter um ato de designação para cada contrato. O decreto até permite, em um parágrafo mais adiante, que você, no mesmo ato, mencione mais de um contrato excepcionalmente. Então, existe essa possibilidade, mas a ideia é que você tenha ali o mesmo ato, um ato para cada contrato, sendo publicado em Diário Oficial. Parágrafo 1º. Para o exercício da função, os gestores e os fiscais deverão ser cientificados expressamente da indicação e respectivas atribuições antes da formalização do ato de designação, firmando ciência das obrigações dispostas nesse decreto, através de documento próprio no respectivo processo ou declarar impedimento. Então, a ideia geral é, antes de você, de fato, nomear, designar o gestor ou fiscal de contrato, você cientifique ele no processo, formalmente, para que ele possa, ali, de alguma forma, se manifestar, né? Não recusar, mas se manifestar ali com potencial alerta de que ele não tem informação para aquela atribuição, né? Por exemplo, fiscalizar uma obra, ele pode alertar aquilo no processo. Agora, o que ele não pode fazer é recusar, porque o parágrafo 2º fala que o encargo de gestor ou de fiscal de contratos não poderá ser recusado pelo agente público. Não poderá ser recusado. Então eu não posso fazer nada? Não, você não só pode, como deve fazer o alerta. Você tem que atestar no processo, no SEI ali, né, dizendo que eu não tenho atribuição compatível para fiscalizar uma obra, não fiz nenhum curso sobre isso, peço, se possível, a capacitação para fiscalizar uma obra. Isso que está no parágrafo 3º. Na hipótese de deficiência ou de limitações técnicas que possam impedir o cumprimento diligente das atribuições, o agente público deverá comunicar o fato ao seu superior hierárquico. Comunicar o fato. Não é pelo WhatsApp, não é pelo telefone, não é no corredor, é no processo administrativo. No SEI. E aí o que vai acontecer diante dessa comunicação? O gestor, ou ele vai providenciar a qualificação, vai pagar um curso, por exemplo, de fiscalização de obras para o servidor, ou vai contratar um palestrante para vir dar um curso sobre o tema, ou ele vai designar outro servidor que tenha a competência necessária para aquela competência, para aquela necessidade.
Então, ou ele providencia a capacitação, ou ele designa outro sortudo ali para exercer aquela função. E, importante, parágrafo 4º, as eventuais necessidades de desenvolvimento de competências de agente para fins de fiscalização e gestão contratual deverão ser evidenciadas no estudo técnico preliminar e deverão ser sanadas, se for o caso, previamente à celebração do contrato. Por quê? Porque o ideal é que você, na fase preparatória, no planejamento dessa contratação, você já alerte, você já verifique ali a necessidade de capacitação, por exemplo, de servidores para atuar com fiscalização de obras, por exemplo. Então, isso tem que ser apontado já no ETP. Isso a lei diz, no artigo 18, parágrafo 1º, inciso 9, e também o decreto, no parágrafo 4º, artigo 7º. Beleza, eu não posso recusar. E aí, vou então, como a gente dizia lá na Marinha, vou rebarbar a função, vou ficar ali só tocando para frente, não vou exercer adequadamente a minha função. Eu posso fazer isso? Não. Eu também posso ser responsabilizado se eu opor resistência injustificada ao andamento do processo ou indevidamente deixar de praticar ato de ofício. Artigo 9º, inciso 3 da Lei 14.133. E sendo dolosa, né, pode até gerar a caracterização de um crime de prevaricação. Então, muito cuidado com isso. Você não pode, ao argumento de não tenho competência, deixar de exercer sua função. Então, alerte o gestor para que ele providencie. Isso vai ser importante para você, se for o caso, depois se esquivar de uma responsabilização. Olha só esses acórdãos do TCU. O fiscal de contrato, especialmente designado para o acompanhamento de obra, pode ser responsabilizado quando se omite na adoção de medidas necessárias à manutenção do ritmo de execução normal do empreendimento, né? Eu não posso opor resistência ao processo, como eu disse. A ausência de designação formal não obsta a responsabilização do agente que tenha praticado atos concernentes à função de fiscal de contrato, como ateste de notas fiscais. Isso aqui acontece na prática. Você tem, por exemplo, ali o fiscal de fato, é aquele que não foi normalmente designado, mas ele atesta nota fiscal. Ele é um fiscal de fato, então ele pode ser responsabilizado ainda que não haja designação formal. E olha só esses acordos aqui, que vão justamente nessa linha que eu falei. O fiscal de contrato designado, caso entenda não possuir conhecimento técnico para exercer suas competências, deve alegar o fato ao seu superior em tempo hábil, para adoção das medidas pertinentes, sob o risco de vir a responder por eventual prejuízo causado ao erário. Beleza. Pessoal do online, já tem uma lista online aí para vocês assinarem, salvo engano está no chat, né? Então, acessem o link lá para registrarem a presença. Então, olha só esse acordo aqui. Você pode ser responsabilizado se você não alertou o gestor. Então, você tem que alertar dessa sua falta de conhecimento técnico. Que aí você se exime dessa responsabilidade, o TCU, ele dá essa colher de chá. E olha só esse outro acordo aqui, o 2973. O fiscal do contrato não pode ser responsabilizado caso não lhe sejam oferecidas condições apropriadas para o desempenho de suas atribuições. Por quê? Se eu alertei o gestor que não tenho capacidade técnica para exercer aquela função, o gestor não me capacitou e não nomeou outra pessoa, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, então eu vou me eximir da responsabilidade. Não é que eu vou não exercer a minha função, eu vou exercer, eu tenho que exercer, senão é a prevaricação. Mas você, eventualmente, se tiver algum vício ali naquela função, fez alguma coisa errada, testou uma nota que não era para testar, e você teve todo aquele cuidado inicial na designação, você pode se eximir da responsabilização. Você tem ali uma colher de chá do TCU. Dúvidas? Vou falar disso. O colega perguntou aqui da diferença do gestor
para o fiscal do contrato. Eu vou falar daqui a pouquinho, acho que é o próximo slide. Pode, louvável essa iniciativa, né? Mas, de repente tem uma gratificação, né? Uhum. Pode, não tem problema. O colega perguntou se o... Pode também, porque a competência para designar é do gestor, da autoridade máxima do órgão. A autoridade competente é quem, de fato, vai fazer a designação. Ela que vai dizer se aquele cara vai ser ou não designar. Mas se ele quiser tomar a iniciativa e falar, o diretor, eu quero ser fiscal de contrato, ele pode fazer isso sem problema. Ele pode fazer, só que aí quem nomeia é a autoridade. Ela que vai decidir, de fato, se vai... Ela pode chegar e falar, não quero que você seja, porque você já está muito atribulado em outra área, então não vou te nomear fiscal. Mas você pode tomar essa iniciativa e pedir, só que a competência para a nomeação é da autoridade. Mas aí é uma questão já de moralidade, né, impessoalidade, enfim. Aí eu acho que é outra situação, mas isso vai gerar responsabilização, questionamento dos órgãos de controle. Agora, do ponto de vista de governança, o cara não tem o direito subjetivo a ser um fiscal. Ele não pode chegar, quero ser um fiscal. Não, quem nomeia é a autoridade. É a autoridade. Mais alguma dúvida? Aqui aquele artigo que eu falei, o artigo 18, parágrafo 1º, inciso 10, ele fala que um dos elementos do ETP na verdade, são as providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual. Então, isso tem que constar já no planejamento, na fase preparatória da contratação, no ETP. Na mesma linha, parágrafo 4º do artigo 7º, que a gente acabou de ver também. Uma questão aqui de requisitos para exercer essa função de gestor de fiscal. Pode um servidor comissionado ser nomeado para gestor ou fiscal de contrato? Olha só o artigo 7º do nosso decreto de gestão e fiscalização. Preencham os seguintes requisitos. Sejam preferencialmente servidores, na verdade da lei, perdão, artigo 7º, inciso 1 da lei. Sejam preferencialmente servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública. Então, a ideia da lei é que haja uma preferência na nomeação de servidores efetivos para atuar com licitações e contratos. É uma preferência que a lei traz, não é uma obrigatoriedade. A obrigatoriedade pela lei é só para o agente de contratação, ou pregoeiro, né? Só que também tem discussão, só que não é tema do nosso curso aqui. Mas para os agentes em geral, não sendo agente de contratação ou pregoeiro, é uma preferência. E o decreto, aí sim, o decreto no artigo 7º, parágrafo 8º, ele vai falar também dessa preferência e vai trazer alguns detalhes. Olha só. Ao designar gestores e fiscais, a autoridade, como eu disse, é ela que faz essa nomeação, deverá dar preferência à indicação de servidores efetivos da própria pasta, ou, na sua impossibilidade, a servidor efetivo cedido, conforme os motivos registrados no processo. Então, a preferência é, primeiro o servidor efetivo do próprio órgão ou entidade. Não tem, vamos buscar um cedido de outro órgão, de uma secretaria do Estado, por exemplo, de uma autarquia. Não tem ainda, aí sim você passa para o parágrafo 9º. Excepcionalmente, será possível a designação de agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, mediante justificativa expressa no processo
que deverá abranger, no mínimo, a demonstração detalhada da impossibilidade de designação de servidor efetivo. Então, como há uma preferência legal para a designação do servidor efetivo, primeiro você tem que buscar essa preferência, ou no próprio órgão, ou através de um cedido. Não tem, aí você usa o parágrafo 9º para justificar excepcionalmente, com justificativa, essa nomeação, né? Dizendo ali que não há possibilidade de designar servidores efetivos. Vocês têm alguma autonomia lá? Como é que funciona? Uhum. Sim. Independentemente de ser servidor efetivo. Uhum. Pelo decreto, a pergunta do colega, o pessoal do online, é se eu poderia designar um fiscal, por exemplo, de uma outra unidade da UERJ, né? Pelo decreto, você primeiro vai olhar do ponto de vista de ser efetivo ou cedido. Então, tem efetivo? Ah, não tem. Então, aí, a segunda opção, pelo decreto, seria o cedido de um outro órgão. Então, primeiro você teria que verificar o cedido de outro órgão. Ah, mas é o que você disse, não é adequado do ponto de vista da governança, que não vai ser o suficiente, ele não vai ter a mesma expertise, o conhecimento local. Aí você pode aplicar o parágrafo 9º, mas tem que justificar. Pode ser também, pode ser. Uhum. É por isso que eu perguntei se tem uma autonomia lá, porque se for dentro da própria UERJ, não é nem cedido, é o servidor da UERJ, né? Então, exatamente. Uhum. Todos são servidores da UERJ, então não é nem cedido, é um servidor da UERJ que você pode você pode não nomear se você entender que ele não tem ali a capacidade, a expertise ou o conhecimento, e aí você pode partir para um cedido de outro órgão. Você falou da Secretaria de Saúde, por exemplo. Você pode, assim, você em tese pode tudo, desde que você justifique. Não tem uma vedação aqui no decreto. Só que tem que ter justificativo. Tudo isso que você falou, isso é importante, pessoal. A gente que é do jurídico, a gente olha o processo chega para a gente lá no final, né, da fase preparatória, e às vezes o gestor não coloca o que está na cabeça dele, o que ele justificou, no processo. Então, se você colocar isso no processo, você vai deixar mais claro para o procurador, vai deixar mais claro para o controlador, depois, Tribunal de Contas. Então, justifique, né? Todas essas questões que você levantou, se você deixar bem justificado no processo, não vai ter problema. Não vai ter problema, desde que você justifique. Tem isso, desde que justifique. A chave sempre é justificativa. Tanto que o decreto ele sempre fala, excepcionalmente, não sei o quê. Então você pode
Se há uma possibilidade, então pode justificar. Nesse exemplo seu, né, a colega deu um exemplo aqui de o cara que, por exemplo, é um fiscal, aí vira um diretor da unidade. Eu posso trocar? Nesse exemplo especificamente, é até recomendável que você tenha essa troca por conta da segregação de funções, né? Ele que vai ter que fiscalizar ali um ato que, eventualmente, ele vai decidir depois, então é importante que você tenha essa segregação de funções, a gente vai falar daqui a pouco disso. Mas é um caso em que é possível, sim, justificadamente, motivadamente, você fazer essa troca. Diga. Um servidor para fiscalizar todos os contratos? O decreto, eu acabei não colocando aqui, tem um parágrafo nesse artigo 7º que ele fala que no mesmo ato você pode designar para contratos, por exemplo, o cara vai ser o fiscal dos contratos, aí bota lá 60 contratos. Não é ilegal, o decreto permite isso, né? Não é uma irregularidade. Mas do ponto de vista da governança, da eficiência, não é o mais adequado, né? Então, assim, não há uma ilegalidade, mas não é o que se recomenda, né? A gente tem que ter, até para a fiscalização ser efetiva, tem que haver um certo limite, uma certa razoabilidade. Esse que é o problema. A sua dúvida é de quem é essa competência para declarar o encerramento do contrato, para liberar a garantia, né? Uhum. Normalmente, né, a gente vai falar daqui a pouco as atribuições, mas controle de prazo é uma atribuição normalmente do gestor do contrato, não do fiscal. Como eu vou mostrar para vocês depois, você normalmente vai ter um gestor e alguns fiscais. Seria o gestor, ele que teria essa competência para informar ali que o prazo terminou, informar a autoridade competente, até para verificar depois se vai ser feito um novo processo licitatório. Então, isso é importante, sim. Até para fins de liberar a garantia também, porque a contratada vai questionar. Por exemplo, ela fez ali um depósito de caução, ela vai pedir a liberação da garantia. Exatamente. Ela vai querer o dinheiro dela de volta. Então, se isso não acontecer, é um ponto que o gestor pode ter algum tipo de questionamento ali, do ponto de vista das atribuições dele mesmo, que ele não exerceu. Tem que ficar atento. Eu vou até mostrar o decreto depois, ele traz essa atribuição específica. Diga. Não, nesse caso, né, em que você muda a sua lotação,
o mais recomendável é você informar isso para o gestor, né? Primeiro para o gestor do contrato e para a autoridade competente depois, para que ela possa providenciar ali a alteração. Agora, se você não informou e continuou ali exercendo, você continua sendo responsável por aquele contrato, né? Exatamente, a autoridade vai ter que publicar novamente um novo ato de nomeação para trocar ali o fiscal. Então, acho que é importante para a pessoa se resguardar, ela informar isso no processo para que haja essa substituição. Mais alguma dúvida? Então, vamos falar dessa diferença, que a gente está falando bastante aqui de gestor, de fiscal de contrato. Vamos falar um pouquinho da diferença de gestão e fiscalização e gestor e fiscal de contrato. Aqui um conceito do Manual de Gestão e Fiscalização do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Gestão de contrato é o gerenciamento das atividades relacionadas à execução do contrato, a fiscalização técnica, administrativa e setorial, bem como dos atos necessários à formalização do contrato, da prorrogação, repactuação, enfim, vários outros atos aí que têm a ver com o gerenciamento. Essa é a palavra-chave em relação ao gestor. O gestor, ele vai ter várias atribuições ligadas a essa ideia de gerenciamento de atividades. Enquanto os fiscais estão mais ali próximos da execução do contrato, do cumprimento das obrigações, o gestor ele assume uma posição mais estratégica, mais de gerenciamento para apontar ali algumas questões importantes. Por exemplo, necessidade de prorrogação do contrato, a questão do controle de prazo, a questão de equilíbrio do contrato, a questão de alteração, supressão, acréscimo daquele contrato. Então, essas questões mais estratégicas do contrato, elas vão ser exercidas e gerenciadas pelo gestor. O gestor, portanto, é responsável por coordenar, comandar e acompanhar a execução do contrato. Deve agir de forma proativa e preventiva, observar o cumprimento das regras previstas no instrumento contratual e buscar os resultados esperados pela administração, baseando-se em indicadores objetivamente definidos, sempre que é aplicável. Então, o gestor, ele é um grande coordenador, né? Ele é um grande gerenciador das atividades relativas à execução contratual. Ele está sempre acompanhando ali, mas num olhar um pouco mais distante. Ele não está na ponta ali, ele não está ali ao lado do preposto da empresa, ele está numa posição um pouquinho mais afastada, mas sempre de olho em tudo. Já os fiscais deverão acompanhar o efetivo cumprimento do objeto contratado e auxiliar o gestor com informações que possibilitem a tomada de decisão e validação do ateste da execução do objeto contratado. As decisões e providências que ultrapassarem a competência, a atribuição do gestor fiscal deverão ser encaminhadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção de medidas devidas. Então, o fiscal está mais próximo da execução. É ele que vai verificar se a empresa está cumprindo as cláusulas do contrato, se ela entregou o que deveria ser entregue, se ela prestou o serviço adequadamente. No caso de um contrato com mão de obra, se os funcionários estão ali vestindo uniforme, vestindo EPI. Então, o fiscal ele está ali próximo do dia a dia do contrato. E ele vai ter uma relação muito próxima com o preposto da empresa, que é o representante da empresa contratada. E, claro, ele sempre vai ter que fazer anotações. Tudo que houver de intercorrência ali no contrato, no dia a dia, ele vai ter que anotar. Tem um relatório que ele tem que sempre minutar para informar o gestor do contrato essas intercorrências. O decreto várias vezes vai falar nisso. Olha aqui os conceitos do nosso decreto. Para os efeitos do disposto neste decreto, consideram-se gestão das contratações, é o gerenciamento das atividades relacionadas à execução do contrato, a fiscalização técnica, administrativa e setorial dos atos necessários à formalização do contrato, da prorrogação, repactuação, reequilíbrio, alteração. Então, toda essa atividade de gerenciamento dessas funções essenciais, que tem a ver com a própria essência do contrato, no quantitativo, o prazo, o próprio equilíbrio daquele contrato.
E a fiscalização é o conjunto de atividades exercidas pela administração para controle, acompanhamento e monitoramento do cumprimento das obrigações estabelecidas no contrato, com o fim de assegurar a execução do objeto contratado e o respeito às normas vigentes. Então, mais uma vez, a fiscalização, ela está voltada ali à verificação próxima do efetivo cumprimento das obrigações contratuais. Aqui os conceitos de gestor e fiscal do contrato, na mesma linha. O gestor do contrato é o servidor responsável pela coordenação ou gerenciamento das atividades relacionadas ao acompanhamento, fiscalização e execução contratual. E o fiscal do contrato é o servidor designado responsável pelo acompanhamento dos aspectos técnicos e administrativos com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados, ou seja, avaliar o cumprimento das cláusulas do contrato. E aí, para isso, eu tenho 3 tipos de fiscalização. Eu tenho 3 espécies de fiscais. Isso está no nosso artigo 5º do decreto. Eu tenho o fiscal técnico, eu tenho o fiscal administrativo, eu tenho o fiscal setorial. Vamos lá, fiscal técnico, administrativo e setorial. Fiscal técnico é o servidor que ficará a cargo de acompanhar o contrato com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados. E, se for o caso, aferir a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestação ou da execução do objeto, se eles estão compatíveis com os indicadores estabelecidos no edital para fins de pagamento, conforme o resultado pretendido pela administração, com eventual auxílio da fiscalização administrativa. Então, o fiscal técnico é aquele que é aquele que verifica, de fato, o cumprimento das obrigações técnicas relativas ao objeto contratual, né? A obra, por exemplo, o fiscal da obra vai verificar se a obra está sendo bem executada, se os materiais adequados estão sendo empregados, se há a quantidade de profissionais ali que o contrato designou, que a contratada tem que colocar, enfim, tudo que o contrato exigiu do ponto de vista das obrigações, o fiscal técnico vai ter que ficar ali no dia a dia acompanhando para verificar se a empresa está cumprindo. Já o fiscal administrativo, ele também vai acompanhar obrigações do contrato, o cumprimento das obrigações pela contratada, só que ele vai ter uma atuação mais voltada a cumprimento de obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de inadimplemento. Então, o fiscal administrativo, ele, no linguajar mais simples, ele vai cuidar da papelada do contrato. Obrigações fiscais, a empresa está pagando seus tributos devidamente, obrigações trabalhistas, ela está recolhendo ali as verbas salariais dos empregados. Por isso que ele vai ter uma atuação principalmente nos contratos com regime, lembra daquele contrato com regime de dedicação exclusiva, aquele contrato que tem mão de obra alocada. E o setorial? O setorial, ele, na verdade, vai congregar atribuições tanto do fiscal administrativo quanto técnico, mas em unidades desconcentradas de um órgão ou entidade. Então, eu imagino que deva ser muito comum na UERJ, né, que você tem unidades espalhadas pelo Estado. Em vez de você ter, para aquele contrato, um fiscal administrativo e um técnico, você vai ter um fiscal setorial lá para aquela unidade. Então, por exemplo, fazer uma licitação, uma grande licitação para limpeza das unidades administrativas da UERJ. E vou formar vários lotes, né? Lote aqui da capital, lote lá da região sul, da região noroeste. E aí, em vez de você ter um fiscal administrativo e um técnico aqui na capital, você pode ter um fiscal administrativo e técnico aqui para a capital e mais um setorial lá no sul do estado, por exemplo, para que ele fiscalize as unidades lá em que ele está próximo, né?
É muito mais adequado que você tenha ali um fiscal setorial nesses contratos e que você tenha uma grande capilaridade em regiões. Não é obrigatório, tá? Não é obrigatório que você tenha sempre um fiscal setorial, mas em alguns casos é bastante recomendável. Olha só o parágrafo único. Na hipótese em que a prestação do objeto ocorrer em setores distintos ou em unidades desconcentradas do órgão ou entidade, ficará dispensada a indicação do fiscal técnico, ficando sob a responsabilidade do fiscal setorial as atribuições dos artigos 24 e 25. Como o fiscal setorial daquela unidade, né, lá no sul do estado, é ele que vai ser o responsável pelas obrigações ali, pela verificação do cumprimento das obrigações, então você não precisa ter um fiscal técnico também, é dispensado, o decreto dispensa. Mas a gente não pode confundir essas funções, e o decreto vai separar essas funções do fiscal técnico do fiscal administrativo. Fiscal técnico, lembrem-se, cumprimento das obrigações técnicas do objeto contratual, medições, questões ali relativas à execução contratual, e o administrativo, papelada, principalmente obrigações previdenciárias, trabalhistas e fiscais. E o decreto vai listar as atribuições. O decreto vai listar, diga. A colega perguntou aqui do fiscal substituto, né? O fiscal substituto, ele não tem uma obrigatoriedade de ser nomeado. O decreto não exige essa nomeação de um fiscal substituto no mesmo ato. A PGE não tem minuta padrão também desse ato de designação, então isso fica a cargo de cada órgão, de cada entidade. Se vocês têm a praxe já de nomear um fiscal substituto, é recomendável, né? Para evitar essas situações de que o cara entra de férias e aí o contrato fica ali sem fiscalização. Então, é recomendável que você tenha um fiscal substituto, mas o decreto não exige. O que o decreto ele coloca, eu vou mostrar para vocês, é que as notas fiscais sejam atestadas por no mínimo 2 fiscais, como regra, né? Então, no mínimo, você vai ter que ter 2 fiscais. Mas a gente sabe que nem sempre isso vai ser possível. E aí, tem um parágrafo único que fala que, não havendo 2 fiscais para atestar essas notas, então quem vai atestar vai ser a autoridade competente. Aí é o gestor que vai ter que, a autoridade, o ordenador que vai ter que fazer esse ateste. Mas havendo a possibilidade de você nomear ali um fiscal técnico, um fiscal administrativo, um fiscal substituto do técnico, um substituto do administrativo, isso é recomendável, mas eu sei que é muito difícil. Na prática é bastante difícil. Diga. Sim, é pertinente você registrar essa situação, sim. Porque é aquilo, ele vai estar atuando como um fiscal de fato. O cara que atestou ali a nota, sem ser fiscal,
ele não pode ser eximido da responsabilidade depois. Ah, mas eu não era fiscal. Não interessa, você atestou, então você é um fiscal de fato, independentemente de haver nomeação ou não formal. Então, ele pode ser responsabilizado e até por isso é importante que isso seja registrado no processo. Mais alguém? É a autoridade. Na UERJ eu não sei quem que é exatamente aqui a autoridade, mas a gente tem um decreto, que eu não lembro o número agora, mas é o decreto de governança. O decreto de governança, ele traz alguns níveis de autoridade. Tem a autoridade máxima, que é que eu imagino que seja o reitor, né? Você tem a autoridade superior, de repente o pró-reitoria, imagino que sim. E a autoridade competente poderia ser os diretores, mas não sei se é assim aqui, mas cada órgão, cada entidade tem a sua organização. Você diz quando troca, por exemplo, o reitor, o diretor? Se ele já era o gestor do contrato, e aí é importante diferenciar o gestor do contrato da figura do gestor autoridade. Eu não sei se nesse seu exemplo ele seria um gestor autoridade, ele seria os dois, o gestor autoridade ou o gestor e o gestor do contrato. Ele vai ter que formalizar essa troca, porque tem que ter um... Aí ele vai ter que ter a formalização dessa troca ali no processo, sobretudo se você for nomear um outro gestor do contrato, isso tem que estar formalizado, senão a responsabilidade permanece com ele, né? Porque é ele que está designado ali. Aí a autoridade superior a ele. Como assim? O gestor do contrato? Sim. Mas aí ele hierarquicamente é inferior, né? Pelo que eu entendi. Ah, sim, então, isso que eu falei. Ele vai comunicar essa situação no processo. Mas quem vai nomear é a autoridade superior, né? Porque o inferior não pode sobrepor essa questão da hierarquia. Isso, exatamente. Ele indica essa situação, mas aí vai ter que ter um ato ali depois fazendo essa troca. Mais alguém? Então, pessoal, vamos aqui passar para as atribuições. A parte chata da aula, né, que a gente tem que estudar aqui as atribuições de cada função, mas é importante, porque a gente vai aprofundar elas ao longo do curso. Olha só o que diz o nosso decreto. Cabem ao gestor do contrato, o preparo, a coordenação, o acompanhamento, a conclusão e demais atividades gerenciais, técnicas e operacionais que compõem a celebração do contrato, execução do seu objeto e gestão durante sua vigência, devendo zelar pelo cumprimento das cláusulas contratuais, em especial as seguintes. E aí,
o que o nosso decreto vai fazer? Ele vai listar uma série de incisos, cada um com uma atribuição específica. Então, é importante que vocês, na prática, consultem esse artigo para verificar se a atribuição está inserida como do gestor ou do fiscal. É o decreto que vai definir isso. O decreto é um ato do chefe do Poder Executivo, do governador aqui no caso do Estado. Então, ele que vai trazer essa definição. Nada impede que a UERJ, até por conta da maior autonomia que é conferida a ela traga ali algumas questões mais específicas, disciplinando internamente como vai ser feito isso. Mas, a meu ver, o decreto ele é o ato máximo dentro aqui da estrutura do Estado. Embora não haja uma subordinação, né, existe uma vinculação ali à administração central. E aí o decreto ele que vai dizer qual é a atribuição de cada figura dessas daí, do gestor, do fiscal. E aí, vamos destacar algumas, eu não vou falar de todas, né, obviamente, porque são mais de 30, então eu vou só destacar algumas aqui importantes. Primeiro, né, a parte de formalização em geral, coleta de assinaturas da contratada, né, também é importante que o gestor acompanhe isso e formalize no processo, no SEI. Controle individualizado de cada processo, de cada contrato no processo administrativo. Toda essa parte processual, que tem a ver ali com a instrução do processo, é atribuição do gestor. Inciso 5, né? Instruir o processo da contratação com os documentos necessários às alterações contratuais e encaminhá-lo à autoridade superior para decisão, acompanhado de cópia dos atos essenciais e decisórios do processo administrativo de gestão e fiscalização. Olha, esse aqui é importante, o inciso 5. Por quê? Porque ele fala o seguinte, você precisa, por exemplo, acrescer 10% daquele objeto contratual, ou suprimir 15%. Você precisa alterar aquele contrato. Por exemplo, houve a abertura de um novo hospital universitário. E aí, você tem um contrato em curso de limpeza hospitalar. Obviamente, você vai ter que aumentar ali aquele contrato, vai ter que acrescer. E aí, isso vai ter que estar no processo. E o gestor tem a competência, o gestor do contrato tem essa competência de instruir esse processo de alteração, com a justificativa para essa alteração, né, mostrando ali que foi aberta uma nova unidade, os quantitativos que vão ser necessários e tudo que mais for necessário ali em relação ao processo. Opa, desculpa. Tudo que mais for necessário ali em relação ao processo para instruir essa alteração. Porque tudo tem que estar muito bem justificado. Tem que estar muito bem justificado isso para que se mostre a pertinência daquela alteração. Diga. Isso. Eu acho, assim, eu confesso que eu não tenho essa visão do sistema especificamente, mas eu imagino que seja um processo no SEI. Aí, acho que na hora que você abre o processo no SEI, você, naquela árvore de classificação, você consegue colocar ali esse nome, processo de gestão e fiscalização. É um processo específico para acompanhar a gestão e fiscalização do contrato. Deve ter na árvore do SEI alguma designação ali.
Mas vocês não tinham acesso a essas informações? Mas era o quê? Era sigiloso ou alguma coisa assim? Não? Ah, eu sei. Porque a parte financeira é outro sistema, né? O CIAF, né? É outro sistema. Mas eu, assim, não vejo problema de vocês pedirem essas informações. Se não for uma informação classificada como sigilosa. Normalmente vem como um processo relacionado também, né? Você tem ali o processo no SEI, aí lá embaixo tem lá processo relacionado. Aí você tem lá um linkzinho para clicar. Normalmente, né? Eu vejo bastante isso. Agora, não sei como é que é o fluxo exato aqui. Mas se não tiver, acho que é recomendável você indicar ali, coloca como relacionado. É fácil fazer isso, né? Mais alguma dúvida? Então, muita atenção com essa atribuição do gestor para fins de alteração do contrato. Isso tem que estar muito bem instruído. Verificar se a contratada está cumprindo as obrigações previstas no edital de licitação ou no instrumento do contrato e seus anexos, especialmente a manutenção das condições de habilitação. Muito importante isso, pessoal. A contratada, ela tem que cumprir todas as condições de habilitação que foram exigidas lá na licitação durante toda a vigência do contrato. Então, por exemplo, regularidade fiscal com a fazenda estadual. Ela tem que manter essa regularidade durante todo o contrato. Se ela perder, o contrato vai ter que ser extinto, infelizmente. Que é uma cláusula obrigatória, prevista inclusive na lei, artigo 92, manter as condições de habilitação durante toda a vigência do contrato. Então, quem tem a competência para verificar isso? É o gestor do contrato. Não só essas obrigações, né, mas também, não só as condições de habilitação, mas também as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e tributárias. Lembra lá do fiscal administrativo que eu falei para vocês? Ele vai acompanhar a papelada, mas em última análise, né, verificada ali, por exemplo, o não recolhimento de uma verba trabalhista, quem vai tomar as providências diante desse relato é o gestor. Então, por isso que o inciso 8 vai falar: acompanhar o correto cumprimento das obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e tributárias decorrentes do contrato, bem como adotar as providências cabíveis nos casos de inadimplemento de tais obrigações por parte da contratada, em especial a retenção parcial das notas fiscais ou faturas com apoio do setor referido no artigo 12 deste decreto, ou o setor de contabilidade do órgão ou entidade para a verificação dos cálculos apresentados. Esse é um ponto que eu vou falar amanhã, eu não vou aprofundar ele hoje aqui. É a possibilidade de, diante da verificação de que a contratada não está cumprindo com a obrigação trabalhista, por exemplo, não está pagando o 13º do empregado dela, a administração ela pode reter parcialmente ali o pagamento da contratada. E aí, o gestor é que vai tomar as providências para que isso se viabilize. Não é o fiscal relata, o gestor toma providências. No mesmo sentido, né, acompanhar a conta depósito vinculada, que é uma novidade da nova lei, eu vou falar amanhã também, para resguardar o cumprimento dessas obrigações trabalhistas. Determinar ações complementares às dos fiscais do contrato, quando verificada a insuficiência ou inadequação dos procedimentos por eles empregados. Então, às vezes, a providência do fiscal não vai ser adequada, não vai ser suficiente. Então, o gestor, lembre, o gestor é um grande coordenador, é um grande gerenciador das atividades de fiscalização. Aí ele entra com informações complementares. Promover o controle das garantias contratuais, muito importante, inclusive no que se refere à juntada de comprovante de recolhimento e adequação da sua vigência e do seu valor, bem como eventual necessidade de complementação. Por exemplo, você, no meu exemplo lá da abertura de uma nova unidade hospitalar, você tem que acrescer o contrato.
Vamos supor em 10%. Vai crescer 10% o valor daquele contrato para a contratada conseguir fazer a limpeza hospitalar daquela nova unidade. A garantia também vai ser proporcionalmente acrescida em 5%, em 10%. E quem tem competência para controlar isso, para determinar esse complemento? É o gestor do contrato. Diga. O ideal é que você confira um prazo para a empresa, né, para ela poder regularizar. Eu não me recordo se tem no decreto exatamente esse prazo. Eu acho que essa é uma coisa que vai ser avaliada em cada contrato, né? Dependendo do descumprimento ali, você vai determinar um prazo razoável para que a contratada, por exemplo, no caso de uma inadimplência fiscal, ela passou a dever um tributo para o Estado, que não está regular ali, ela consiga um prazo para regularizar. Como você disse, né? Você disse muito bem, a extinção é uma medida extrema. Então, imagine, eu extingui o contrato porque ela está devendo um tributo para a União, né? A nossa minuta padrão exige. Eu pessoalmente sou contra, mas a minuta exige. Então, se exigiu no edital, tem que exigir durante todo o contrato. Mas você vai extinguir um contrato porque ela passou a dever, sei lá, o INSS. Enfim, eu não acho que é razoável, então é adequado você conferir um prazo para ela regularizar. Mais alguém? Proporcionalmente, sim. Como assim? Sim, ele vai ser mantido, mas a base vai ser diferente. A pergunta do colega foi a seguinte, né? O percentual da garantia, ele tem que ser mantido no aditivo. Sim, com certeza. 5%. Se for 5% o percentual, vai ser 5% no aditivo. Só que a base de cálculo vai ser diferente, porque você vai ter um valor maior do contrato. Vai ser 5% sobre o valor total, atualizado, né? Contando com o valor do aditivo. Mas o percentual mesmo. É só proporcionalmente ali que você vai mudar. Vai ter que complementar. Diga. Uhum. Na verdade, o colega falou aqui da questão da sanção, das punições. Na verdade, não é só uma competência do gestor. Você tem toda uma cadeia ali que vai ter que ser observada para você iniciar um processo sancionatório. Eu vou falar melhor disso amanhã, mas só para adiantar a sua dúvida, quem vai constatar o descumprimento é o fiscal, é o cara que está ali acompanhando a execução contratual, sobretudo o fiscal técnico. Aí constatou ali que a empresa está descumprindo a obrigação contratual. Vai levar para o processo, vai levar para o gestor do contrato, aí ele vai ter que encaminhar isso, né, relatar, vai ter que fazer ali uma notificação da empresa, eventualmente, e se for o caso, aí ele vai recomendar a abertura de um processo sancionatório. Só que o nosso decreto coloca como competência para a abertura do processo a autoridade competente, né, que é o gestor, né, o subreitor, enfim, tem que ver qual que é a autoridade competente ali que vai atuar para abrir aquele processo. Então, vai ter que ser feito ali, vai ter que ser observada essa cadeia, né? Não dá para colocar tudo nas costas do gestor do contrato, tem que observar tudo, né? Mas quem abre o processo é a autoridade competente, não é o gestor. O gestor não pode abrir um processo sancionatório, o gestor do contrato. Ele vai relatar isso, vai recomendar, mas a autoridade competente é que vai ter que fazer essa abertura. Pessoal, vamos tomar um café então?
Beleza? Tomar um cafezinho para depois dar sequência nas atribuições aqui. Temos bastante coisa para falar ainda.